lá, pessoal, responder a questão de número 15, que diz o seguinte: sejam A, B, C, D e E, né? Calcule. Aí na letra A ele te pede a distância de A até B, ou seja, do segmento AB. Perceba que ele está te dando pontos, né, que estão dentro de um plano cartesiano, porque cada pontinho desse é dado por coordenadas cartesianas, onde A tem coordenadas 0 e 0, B tem coordenadas 3 e menos 4, C tem coordenadas menos 3 e 4, D tem coordenada menos 2 e 2 e E tem coordenadas 10 e 3. Aí a letra A te pede a distância de A até B, ou seja, a distância do ponto A até o ponto B, a medida desse segmento AB, né? Então, como é que a gente calcula isso, gente? Isso mesmo, utilizando a fórmula da distância de dois pontos, que é justamente raiz quadrada do x do primeiro ponto menos o x do segundo ponto, tudo isso ao quadrado, mais o y do primeiro ponto menos o y do segundo ponto, tudo isso ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Nós já temos as coordenadas do ponto A e do ponto B, basta apenas jogar na fórmula. Então, a distância, né, de A até B vai ser justamente raiz quadrada, né? Quem é o x do primeiro ponto? 0. Menos o x do segundo ponto, que é 3, tudo isso ao quadrado, mais quem é o y do primeiro ponto? 0. Menos, né? O y do segundo ponto, que é menos 4. Por que está dentro de parênteses, professora? Porque esse menos aqui é da fórmula. Então, se a coordenada y desse ponto B aqui é menos 4, a gente bota entre parênteses. Tudo isso ao quadrado. 0 menos 3, gente, é menos 3. E menos 3 ao quadrado é 9. 0 menos com menos dá mais, né? Então, 0 mais 4 é 4. 4 ao quadrado é 16. Então, isso aqui vai ficar igual a raiz quadrada de 9 mais 16. Quanto é que é 9 mais 16, gente? 25. Então, a distância é raiz quadrada de 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. Então, a distância desse segmento AB é igual a 5. Vamos aqui ver a letra B. A letra B pede a distância de B até C, né? Novamente, vamos utilizar a nossa formulazinha da distância de dois pontos e substituir o que devemos substituir, né? Então, a distância de B até C vai ser raiz quadrada, quem é o x do primeiro ponto? 3, menos o x do segundo ponto, né? Que é menos 3, por isso que está dentro de parênteses, tudo isso ao quadrado, mais o y do primeiro ponto, menos o y do segundo ponto, que é 4. Então, vai ficar menos 4. Tudo isso ao quadrado. 3 menos com menos dá mais, então 3 mais 3 é 6. 6 ao quadrado é 36. Menos 4 com menos 4 é menos 8. Menos 8 ao quadrado é 64. Então, vai ficar 36, né, que é esse resultado todo aqui, mais 64. Quanto é que é 36 mais 64, gente? Justamente 100. Então, vai ficar a raiz quadrada de 100. E quanto que é a raiz quadrada de 100? 10. Então, a distância desse segmento BC é justamente 10. Vamos agora para a letra C. O que diz a letra C? Ele está te pedindo a distância de B até D. Utilizando novamente a nossa formulazinha da distância de dois pontos, vamos substituir. Então, a distância de B até D vai ser justamente a raiz quadrada. Quem é o x do primeiro ponto? 3, menos o x do segundo ponto, que é menos 2, por isso que está dentro de parênteses, tudo isso ao quadrado. Mais, né, o y do primeiro ponto, que é menos 4, menos o y do segundo ponto, que é 2. Tudo isso ao quadrado. Lembrando que esse menos aqui, gente, é da fórmula, viu? Então, o que vai ficar? A distância é justamente a raiz quadrada de 3 menos com menos dá mais, né? 3 mais 2, 5. 5 ao quadrado, 25. Menos 4 com menos 2 é menos 6. Menos 6 ao quadrado, mais 36. 25 mais 36, gente, é justamente 61. Então, vai ficar a raiz quadrada de 61. Como não é exata, a gente pode deixar dessa forma. Então, a distância de B até D é raiz quadrada de 61. Vamos aqui responder a letra D. A letra D pede a distância, né, do ponto C ao ponto E, desse segmento CE. Então, vamos lá, de novo, utilizar a nossa formulazinha da distância de dois pontos, né, e substituir o que devemos. Então, essa distância de C até E vai ser justamente
a raiz quadrada, quem é o x do primeiro ponto? Menos 3. Menos o x do segundo ponto, que é 10, tudo isso ao quadrado, mais o y do primeiro ponto, que é justamente 4, né? Não é menos 4, aqui tá errado, é 4. Menos, né, o y do segundo ponto, que é menos 3. Então, vai ficar menos 3, tudo isso ao quadrado. Então, como é que vai ficar? Menos 3 menos 10 é menos 13. Menos 13 ao quadrado é 169. Aqui, ó, como não é menos 4, gente, é 4. Então, vai ficar 4, menos com menos dá mais, 4 mais 3, né? 7. 7 ao quadrado, 49. Então, vai ficar 169 mais 49. Quanto é que é 169 mais 49? Isso mesmo, raiz 218, né? Como tá dentro da raiz, então vai ficar raiz de 218. Como não é exata, a gente não precisa calcular, pode deixar dessa forma. Lembrando que aqui não é menos 4, viu? É um erro de digitação, aqui é 4, porque o x do ponto, o y do ponto C é 4. Então, gente, respondendo a letra D aqui, já dá para vocês dar continuidade nas demais alternativas, né? Então, dando continuidade, vocês conseguem responder os restantes das letras faltantes. É só apenas utilizar a fórmula da distância de 2 pontos e substituir. Essa foi a resolução da questão de número 15.